A paz do Senhor! Hoje estamos aqui para trazer alguns visuais, algumas sugestões de dinâmica para nossa lição de número 6, a primeira Páscoa, revista Juniores. Temos como referência bíblica aqui em Êxodo, no capítulo 12, e vamos estudar do versículo 1 até o versículo 11. Como eu sempre falo, por mais que tenhamos os visuais em mãos, jamais deixemos de abrir a Bíblia. Vamos mostrar para a criança que tudo que estamos ensinando está na palavra de Deus. É interessante sempre separar alguns versículos, citando para a criança abrir. Isso vai tornar a nossa aula bem dinâmica e eles também vão ter aquele contato com a palavra de Deus que é muito importante. Vamos começar assim. Quem aqui já ficou ansioso por uma viagem? É aquela viagem dos sonhos. Você quase nem dormiu, queria até dormir prontinho com as roupas e sapatos para ir logo nessa tão esperada viagem? Agora imagine um povo que viviam sob a escravidão. Viviam anos sofrendo muito. E Deus promete libertá-los e dá o passo a passo para essa libertação. Crianças, já vimos um pouco dessa história. Quem lembra desse visual aí da aula passada? Vocês lembram na aula passada do sangue do cordeiro nas vigas das casas? Vamos explorar um pouquinho mais sobre essa história? Deus passou a Moisés o passo a passo do seu plano para esse resgate da história, onde finalmente o povo hebreu seria liberto. O Senhor falou a Moisés e Arão, ele disse: "Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá o quê? Um carneirinho, um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. Deus não queria qualquer animal, teria que ser um animal novo, bonito, saudável, sem nenhum defeito, não podia ter defeito. Deus deu regras muito específicas para essa noite tão especial. Moisés instruiu os israelitas a guardarem o animalzinho até o dia 14 do mês e na tarde desse dia, todo o povo israelita deveria sacrificá-lo. Quando a noite chegasse, o animal deveria assado na brasa inteiro, sem parti-lo. Olha só, ele tinha que estar assim, inteiro, sem parti-lo em pedaços. O Senhor não queria que os israelitas comessem a carne crua e nem cozida. Olha só. Em seguida, todos deveriam comê-lo com pães sem fermento e com ervas amargas. Deus disse para eles comerem tudo e não deixarem nada para o dia seguinte. Se a família fosse pequena, se ela fosse assim uma família pequenina, demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo deveriam repartir o jantar de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um pudesse comer. Crianças, vamos imaginar um pouquinho essa cena. Era de noite, os egípcios dormindo, mas dentro da casa dos hebreus, o cheiro do assado estava no ar. Mas não era um jantar comum, não era um jantar comum. Eles tinham que comer pães sem fermento, aqueles que não crescem, sabe? Aqueles pãozinhos durinhos e ervas amargas. Crianças, vocês gostam de coisas amargas? Por que será que Deus queria que eles sentissem esse gosto durante o jantar? Para lembrar da tristeza, da amargura do tempo que viveram na escravidão. Após o jantar, os israelitas deveriam estar prontos para sair. Eles deveriam estar prontinhos, já vestidos com sandálias nos pés e cajado na mão. Prestem atenção, olha só. Já jantando ali, vestidos com sandálias nos pés e o que nas mãos? Um cajado. Vemos em Êxodo, lá no capítulo 12, versículo 11, e disse Moisés: comam apressadamente o animal, esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Cadê as crianças boas de Bíblia? Vamos de pergunta relâmpago para animar. Pergunta número 1. O cordeiro podia ter algum defeito ou tinha que ser perfeito? Cadê o cordeiro aqui? Olha só o cordeiro. Como que ele tinha que estar, crianças? Podia ter defeito? Não, né? Tinha que ser perfeito. Onde o povo deveria passar o sangue do cordeiro? Cadê? Onde que era? E eles deveriam comer devagar
ou com pressa? Vamos fazer essa pergunta para as crianças ficar aquela aula bem dinâmica e quanto mais eles vão respondendo, mais eles vão compreendendo e guardando tudo isso que estamos ensinando. Outra pergunta: o que eles tinham que ter nas mãos enquanto comiam? Lembra que falamos há pouco? Vestidos com sandálias nos pés e cajado na mão. Depois dessas coisas, o povo de Israel, o que aconteceu? Olha aqui. Deixou o Egito, glória a Deus, rumo à terra prometida. Quando o Senhor mandou Israel comemorar a Páscoa, era para lembrá-los do dia em que Deus havia livrado o seu povo da escravidão no Egito. Essa celebração não aconteceria uma única vez. Todos os anos, Israel deveria realizar a Páscoa para que as futuras gerações não se esquecessem dos grandes feitos que o Senhor operou em favor do seu povo quando o tirou do Egito. Crianças, nos dias de hoje, olha esse visual aqui. Nos dias de hoje, nós também participamos de um banquete que tem como finalidade lembrar do que o Senhor Jesus fez por nós. A igreja se reúne para celebrar a Santa Ceia. Nesse dia, passamos por uma preparação com oração, jejum, leitura da palavra, vigiando em nossas atitudes. É um momento de muita alegria em que trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Ele foi sacrificado como Cordeiro Santo, sem mancha, para livrar-nos dos nossos pecados. O povo de Israel sacrificou um cordeiro para serem salvos, mas o nosso Senhor Jesus se doou como Cordeiro Santo em sacrifício e a sua morte e ressurreição nos deu a vida, nos deu a salvação, a liberdade, aleluia. Vamos ler o nosso memorizando? Nosso memorizando, como eu sempre falo, leia várias vezes na Bíblia, até perceber que a criança entendeu o sentido do versículo e também memorizou. O nosso memorizando diz o quê? Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Enquanto eu vou abrir um espaço aqui para apresentar a sugestão da dinâmica do memorizando, o que vocês vão fazer? Deixa aquela curtida para não esquecer. Agradeço de coração aqueles que estão deixando seus comentários. Isso tem sido muito importante para o nosso canal, tem fortalecido, tem nos abençoado. Então deixa aí, tia. Não gosto de escrever, não tem problema. Escreve aí, a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deixa um sinalzinho, deixa sua mensagem nos comentários que vai abençoar aqui, fortalecer o canal e deixa a sua curtida. Combinado? Então, a sugestão que eu vou trazer para o nosso memorizando são essas tampinhas. Nós vamos trazer o memorizando dividido aqui, ó. Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. E aí tem a referência, certo? Vou deixar lá na página, onde tem esses círculos, algumas palavras extras para confundir a criança. Tem na nossa lição, ó, pão sem fermento, cajado, ervas amargas, para facilitar, forçando ali a memória deles, eles vão memorizar. E aí você coloca essa palavrinha que tem a ver com a nossa lição, mas não está no nosso memorizando, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai virar todas. Tem, olha, um visual aí bem bonitinho para você colocar na tampa. Esse aqui é tampinha de leite, tá? Não sei se tampinha de leite são todas padrões, mas é tampinha de leite. Aí você mistura tudo e vai virar as palavras do nosso memorizando. E aí você divide a criança. As crianças podem ser em dupla, né? Em dois grupos. Aliás, em dois grupos. E aí cada grupo vai tentar montar. Vamos ver qual grupo consegue montar primeiro. E aí vai ficar aquela alegria, aquela disputa que eles amam, né? Qual a primeira palavra do nosso memorizando? Qual que era? Ah, Cristo, nosso Cordeiro. Aí ela vai procurar aqui, ó. Vamos ver se a tia Vi tá rápida, né? Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, né? Cordeiro. Ai, tá faltando da Páscoa. Vamos lá, olha com a minha emoção. Cordeiro da Páscoa já foi. Ah, vamos aqui, ó. Já foi oferecido em sacrifício. E aí, tia? Consegui? Conseguiu, tá vendo? Meu grupo já ganhou aqui. E com essa brincadeira, vamos trabalhar o nosso memorizando. E aí, a dinâmica geral que eu vou deixar aqui de sugestão, também vou precisar de um outro espaço aqui. Eu gostaria muito que essa aula tivesse caído na nossa semana de abril, aí no comecinho da Páscoa, né? Seria bem legal para fazer até essa brincadeira. Mas
Sempre é bom estar relembrando as nossas crianças e como tá falando da Páscoa nessa aula, né, a primeira Páscoa, vamos lá. Você vai fazer um cartaz assim, uma cartolina, que eu tinha um papel grande assim. Você vai colocar um símbolo de um X e esse aqui, o flag confirmando. E aí a criança vai dizer assim: aquilo que você mostrar faz parte da verdadeira Páscoa? Como assim, tia, verdadeira Páscoa? Existe a falsa Páscoa? Existe a Páscoa que o Senhor Jesus nos ensinou através da sua santa palavra. E aí vem aí as pessoas do mundo tentando confundir, tentando apagar o verdadeiro significado da Páscoa. O que aprendemos aqui? Olha, a Páscoa. A Páscoa significa passagem no Antigo Testamento. A Páscoa era lembrada como o dia em que o Senhor Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito, certo? Antigo Testamento. E aqui, no Novo Testamento, a Páscoa é celebrada como memória da vida e ressurreição de Jesus Cristo, que nos deu a liberdade através do seu sangue. Então, vem o mundo aí fora tentando confundir. Eu vou mostrar uma figura. Se essa figura faz parte da Páscoa, daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou na sua palavra, nós vamos dizer assim, ó, verdadeiro. Se for aquilo que o mundo está tentando nos confundir, nós vamos, ó, falso. Combinado? Crianças, olhando essa figura, verdadeiro ou falso? Aí eles vão dizer, verdadeiro. E aí você cola. Crianças, o mundo tem tentado nos enganar, mas e aí, essa aqui é verdadeiro ou falso? O que é isso? Nos faz lembrar do quê? Daquilo que o comércio vem tentando enganar, dizendo que é Páscoa, que não faz parte da Páscoa. E aí, crianças, era muito chocolate na Páscoa? Não foi isso que vimos, então vai pra cá. E assim você vai fazendo essa brincadeira, ó. Você mostra essa figura, ressurreição, e aí? E aí você vai colocando. Ah, e essas brincadeiras? Caça-ovos, faz parte? Tinha alguma coisa disso na Páscoa? Então vem pra cá. Com essa brincadeira, você vai forçando a eles pensarem um pouquinho naquilo que vem. Olha, o mundo tentando enganar. Então ele tem que saber aquilo que é certo. E aqui, fez parte? Sim, olha aí. Isso daqui, olha, faz parte do quê? Da falsa, tia. E aí a gente vai colocando, ó, a palavra de Deus fala da verdadeira Páscoa. Então aqui. E esse aqui? Ah, cenourinha. O que tem a ver? Nada, né? Então, a gente coloca aqui. Com essa brincadeira, vamos trabalhar com as crianças o verdadeiro sentido da Páscoa. E aí terminamos perguntando assim: e aí, crianças, qual Páscoa devemos comemorar? Vigiemos para que não deixemos nada atrapalhar a nossa fé. Vou deixar de sugestão esse mimo final. Dá para você imprimir 4 desse daqui em uma folha, tá? E aí a gente vai falar, crianças, tudo isso que vimos, a Páscoa, o sacrifício de amor. Então, abra esse coração. E aí, quando abrir o coração, o que tem aqui? O nosso memorizando. Então, você pode estar entregando para a criança como um mimo da sua aula. Combinado? Todos esses recursos estão aí em PDF no nosso Drive. Tia, como que eu faço para acessar? Muito fácil. Tem aí a descrição da aula. Você vai clicar nessa palavrinha a mais, vai expandir, vai ter um pouco da descrição aí do nosso vídeo. Tem outra palavrinha a mais. Clica nela. Você vai encontrar o link do Drive, onde tem todos esses visuais para você baixar gratuitamente. Tem também desenhos para você colorir, porque tem tias que usam esse material nas aulas à noite. E temos também o link do vídeo chamada. Vídeo chamada, o que é esse vídeo chamada, tia? Esse vídeo chamada é a chamadinha com o louvor no tema da aula, feito com esses visuais, para você compartilhar durante a semana com os responsáveis, para as crianças já irem se enturmando, se envolvendo com o assunto da lição que vai ser estudado. Combinado? Ah, e falando em combinado, qual é o nosso combinado? Inscreve-se no canal, ativa o sininho, deixa aquela curtida e aquilo que é bom a gente faz o quê? Compartilha. Deus abençoe e até a próxima.